Boa noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas. Que saudade que eu tava de falar isso. Larguei o Instagram para estar aqui com vocês no YouTube, agora com mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Sou o Dr. Robson, advogado. E pessoal, vocês não sabem a alegria. O meu dia de hoje, ou melhor, a minha noite, tá sendo uma noite especial. Hoje eu tô sendo mediador dessa mesa, tô estreando a mesa aqui com vocês. Ah, que alegria! E agora vem aquele papo. Vamos começar com o quê? Eu tô tendo a honra de ter o primeiro síndico profissional aqui no podcast. Sou eu que vou começar essa mesa aqui com vocês. Só que eu não vou começar sozinho, não. Eu vou ter aqui a doutora Alaine, doutor Leandro, o nosso convidado que eu já vou falar o nome. Aguenta aí, já falei o tema. Agora que eu falei o tema, você já está inscrito no canal? Já se inscreveu? Se inscreve, já mete o dedão no like aí, já compartilha, vem participar do chat. Tô esperando, tô aqui com o celular para falar com vocês. E o pessoal da mesa também, e a equipe do podcast aqui nos bastidores, tá aqui também trocar ideia. Então, faz favor, clica aí. Outra coisa, a gente só não tá no YouTube, a gente só não tá no Instagram. Nós estamos em várias plataformas de áudio também. Doutor, qual, onde? Onde fica isso? Simples. Página principal do YouTube. Clica na palavrinha sobre, ali vai ter todos os links. Link do Instagram, link Spotify, Deezer, Amazon, Google e mais uma porrada. Eu tive até que fazer uma cola aqui que tem um monte. Bora lá, vamos começar dando porrada na mesa e atrapalhando o microfone, mas tudo bem. Doutora Alaine, fala boa noite para a mesa e boa noite para os nossos internautas. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui novamente. Hoje o papo vai ser muito gostoso. Fica conosco. Doutor Leandro, por gentileza, boa noite pro povo. Eu fiquei um pouco intimidado aqui com a forma que o Robson falou. Uma energia que eu quero pegar e me contagiar com isso. Boa noite para todo mundo. Sejam bom dia, boa noite, boa tarde. Como diria nosso amigo Daniel Lima do Papo Condominial, saudações. É uma honra realmente estar aqui e compartilhando essa felicidade toda aqui e estando presente na primeira mesa com um síndico profissional de alto quilate aqui, que vai contribuir muito para o nosso programa, para o nosso episódio aqui. Isso aí, Robson. Agora, como não poderia deixar de ser, o nosso convidado, nosso primeiro síndico profissional com mais de uma década. Ele me proibiu falar mais do que isso, gente. Desculpa. Mais de uma década na atividade. Pera aí, gente. Você é síndico? É síndico profissional? Síndico orgânico? Tá como aspirante? Não sai daqui. Fica. Fechou? Acompanha no chat. Faz as perguntas. Senhor Antônio, o microfone é do senhor. Se apresenta. Já introduz aí pra gente. Coisa feia que eu falei, mas tudo bem. Manda ver como que se iniciou essa carreira e tá até hoje aqui. Gente, primeiramente quero agradecer. Vocês falam muito em honra, né? Mas a honra é toda minha de estar aqui nessa mesa composta de profissionais da área, né? De todo o campo. E para mim realmente está sendo uma honra, principalmente pelo fato de ser o primeiro síndico profissional de estar aqui nessa bancada. Espero contribuir com o conhecimento, espero receber o conhecimento de vocês também. Como você disse, já estou há décadas. Vamos colocar um pouquinho mais de década aí, né? Eu estou com 61 anos e só de condomínio eu estou há 27. De síndico profissional eu estou há 11, né? E eu devo isso ao meu sócio, que eu conheço o Aldo Bussoletti eu estou há 27 anos na área, desde os 27 anos. Eu vi a filha dele nascer, ele viu os meus filhos nascerem e num determinado momento ele me convidou para participar desse desafio que é ser um síndico profissional, e tô aí há 12 anos. Para mim está sendo satisfatório poder trabalhar nessa área, mas é uma coisa, apesar de ser satisfatório, é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente nunca espera elogios por aquilo que você faz, porque na carreira de um síndico profissional, talvez em outras carreiras, o que você fez era o que você deveria ter feito, só que tem um porém: se você não fizer,
aí você apanha, né? Então, são essas... eu digo isso de boca aberta porque, infelizmente, é o mercado, mas eu não cobro isso de ninguém. É bom elogio? É bom. Mas a gente sempre fica feliz quando não há cobranças e não há reclamações. É sinal que a gente fez o que tinha que se fazer. Obrigado mais uma vez por estar aqui nessa mesa cheia de pessoas profissionais aí na área. Perfeito, perfeito. Como aqui a gente, os dois de canto, careca, penteados, lustrosos, somos cavalheiros, doutora Alane, comece as honras. Ai, que prazer estar aqui com o senhor, né? Olha, eu falei que ia falar você, mas não consegui. Senhor, tá valendo. Tá valendo. Eu queria iniciar fazendo uma provocação, né? O que o senhor mais ouve com relação à inadimplência no condomínio? Que a gente sabe que os condôminos atacam bastante nesse quesito, né? Ataca bastante, principalmente quando eles verem, quando a gente chama uma assembleia, principalmente para falar de previsão orçamentária, e aonde você inclui um valor de inadimplência, aí isso traz a fúria dos moradores, né? E aí você fala assim, temos que ratear porque 10 ou 2 ou 3 moradores não pagaram. Então, aí o morador vem para cima da gente e fala, mas eu tenho que pagar? Aí eu costumo falar, eu não sei se você tem que pagar, eu sei que eu tenho que pagar as contas do condomínio. Então, de alguma forma, alguém tem que pagar essa conta, não sou eu. Então, aí, aí vamos dizer que uma assembleia decide não ratear o valor da inadimplência. Aí eu pergunto assim, então qual conta você quer que eu suspenda? Exato. Qual serviço quer que eu remova? Né? Qual que é o serviço que você quer que eu remova? Porque a gente dá liberdade para qualquer morador falar para nós assim, que despesa você quer que eu corte? Já que você não quer ter um rateio, que despesa você quer que eu corte? Posso cortar água? Funcionário? Não posso. Encargos? Menos ainda. Então, o que você quer que eu corte? Então, a gente costuma deixar o morador, não a gente impor, mas a gente costuma colocar a matéria em cima de uma assembleia e deixar que eles percebam que a conta tem que ser paga. Perfeito. Seja por 4 ou seja por 10, ela tem que ser paga. E é uma inteligência muito grande usar dessa estratégia de comunicação, porque ele tá ali falando, eu não quero pagar, olhando pro umbigo dele. Só pro umbigo e dele. a hora que fala, mas eu vou ter que tirar serviço, você faz ele olhar de novo pro umbigo Sim. dele e falar, opa, não quero ficar sem esse serviço, melhor eu seguir a orientação aí do profissional, né? É onde eles mais atacam, é isso, quando eles percebem que a gente tá levando um assunto que vai mexer no bolso dele. Pô, eu pago 1.000, vou pagar 1.200 porque um não paga, assim. E esse dinheiro vai reverter para mim? Aí é uma situação que a gente tem que analisar lá na frente. No momento eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso de 1.200 para pagar a conta, 1.000 não paga. Sem Então contar, as pessoas atacam nesse sentido, doutora. sem contar aquela máxima, né? Eu não recebi o boleto, o síndico não me ligou, ninguém me avisou que tinha que pagar. Aí você fala, gente, isso quando eles não ligam pro jurídico. Ninguém me notificou, ninguém falou nada. Como assim eu tenho que pagar? Eu tenho que ser notificada primeiro. Isso. Outro dia um condômino falou assim pra mim, né? Com base em quê que você tá me cobrando, sendo que teria que ser 30 dias depois da inadimplência? Eu falei, não, meu querido. Primeiro que a sua convenção não diz isso. Segundo, é uma conta de prestação continuada, então no dia seguinte do atraso do boleto você já está inadimplente, eu posso cobrar a qualquer momento. Sim. Então não tem essa. Ou seja, né, o síndico, pelo que eu percebo, né, o senhor é o síndico profissional, a gente vê isso acontecer muito com os orgânicos também, eles não têm essa dosagem, porque eles sabem quem tem que pagar, mas eles não pagam. E quando eles não pagam, eles querem atacar, transferir a responsabilidade para outra pessoa. E quase sempre é o síndico, né, que aí eles usam algumas palavras que eu não vou usar e repetir, para justificar a mora deles. Isso o senhor já vivenciou, né, nesses anos que o senhor está trabalhando, esse tipo de situação com esses condôminos nervosinhos? Já bastante, né? Como eu disse, eu trabalhei em 3 administradoras, né? Comecei numa pequena, depois passei para uma grande e depois uma outra no mercado. Então, lá na administradora eu passava muito isso. Mas como síndico profissional, a gente também passa. Aí eu costumo dizer, porque quando o morador fala assim, ninguém me liga, por que agora uma carta do jurídico? Por que agora uma carta de cobrança com honorários? Aí eu falei assim, você tem cartão de crédito? Seu cartão de crédito te liga quando você não paga? Não, no próxima fatura ele já te manda a conta. Então é mais ou menos assim. Na convenção, se você for olhar na convenção, lá tem as obrigações do condômino. Uma delas é para estar em dia com a cota condominial. Porque um salário vence no 5º dia e o funcionário não quer saber. O jurídico não quer saber. Então ele quer receber. E o condomínio tem que receber para pagar. Eu costumo trabalhar essa área um pouco mais, né? Às vezes eu estou fazendo
uma análise na pasta de prestação de contas, eu tô vendo que um camarada nunca devia o condomínio. E tá lá 1 mês devendo. Eu mando uma mensagem para ele no WhatsApp, falo, olha, manda para mim um comprovante do condomínio do mês tal. Eu não vi aqui, mas se você pagou, me manda. Aí ele se manifesta. Aí eu dou a ele a oportunidade dele pagar antes que venha uma carta, uma notificação. Sim. Então isso aí que a doutora falou é normal. Isso aí, eles atacam mesmo. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Muitas vezes mais a administradora do que o síndico. Mas aí quando a administradora manda uma carta de notificação através do jurídico que foi contratado, o morador se sente encurralado ou prejudicado, ele vai para cima do síndico. Olha, só ficou sabendo que a administradora tal me mandou uma carta? Sim, tô sabendo. Aí tem algumas situações que foi aprovada em assembleia, tem algumas situações que é igual a doutora comentou, está na convenção do condomínio. Não importa o Sim. dia que ele... Se vence dia 10, no dia 11, ele é inadimplente, tem uma assembleia, ele já não pode votar. Então ele é um inadimplente. Ah, não, eu sou impontual. Não, não tem impontual na convenção. É inadimplente. Esse termo é novo. É, Eu não, não tinha ouvido ainda. eu sou impontual, eu só não paguei na data certa, mas vou pagar até o final do mês. Ok, então daqui até o final do mês você não tem direito a participar de uma assembleia, nem se candidatar para cargo nenhum numa É que assembleia. essa questão do impontual é mais uma questão de análise gerencial do síndico ali. Opa, eu sei que a minha inadimplência, o contumaz ali, a minha inadimplência gerencial é de X%, mas na hora que fecha o boleto ali eu tô com um valor a mais, depois vai pagando. Então são essas impontualidades. Sim. Né? Mas ele não pode se Não, defender não. usando esse tipo de argumento. Não, não porque pode. chega a Ele ser- usa para tentar se esquivar de uma obrigação dele ou de uma cobrança extra, porque uma carta de cobrança de um jurídico já vem ali embutido alguma coisa, Sim. porque o escritório tem que ganhar, né? Não trabalha de graça. Claro. Então é nessa questão. E na convenção, se não falha a minha memória, na convenção 99% já consta ali. Sim. 2% multa, júri e 10% de honorários. Então, Isso quando não 20, né? Porque tem convenções mais antigas Antigas. que constam 20%. 20%, de inclusive antes da lei de 64, que Sim, cobra 20% de multa. exatamente. Ainda mais a lei, ela abrandou quando ela trouxe a multa para 2%, né? Então, Sim. e tem um ponto que quase ninguém fala em relação a essa questão de inadimplência, que é a multa você não pode mexer, os 2%. Não. Mas você tem a possibilidade de aprovar a elevação dos juros Sim. acima de 1%. Então, não tem a multa, porque eu não posso, mas o juros você tem a permissão de elevar. E algo que é interessante que, pelo menos, não é comum a gente ver os condomínios usando dessa possibilidade de alterar a convenção para ajustar um juros maior Confesso e para que você. é validado juridicamente. Confesso para você que nunca passei por essa. Não é A gente comum. já aprovou algumas penalidades por conta do 2%, né? Umas penalidades maiores, mas assim, talvez alterar a convenção para aumentar os Isso. juros. Eu não, confesso que eu nunca passei É. por essa situação. Nunca passei. Mas existe a possibilidade, assim, eu também ainda não tive a oportunidade de trabalhar isso e também não vi ninguém trabalhando isso, mas já vi, obviamente, análise de processo que debateu esse assunto e foi validado ali o aumento dos juros, mas ter contato com uma situação dessa eu ainda não tive, assim, infelizmente também no não, dia a dia. não Mas tive. é interessante esse ponto. Sim, porque assim, é que eu disse, tem aqueles camaradas que eles são impontuais realmente. Ele recebe o condomínio para pagar no dia 10, ele deixa para pagar dia 30, dia 5, mas ele paga. Aí acumula um outro condomínio, tá? Ele vira uma bola de neve. E muitas vezes, dependendo da situação financeira do camarada, para ele ficar em dia com a cota condominial, ele tem que pagar 2 de uma vez, que é aquela do mês e a do mês passado. E muitas vezes a pessoa, pela situação financeira que o país vive, talvez da pessoa propriamente dita, ela não consegue. Então ela tem que escolher. E é o que muitas pessoas optam. Eu pago o cartão de crédito ou pago o condomínio? Então ela opta por pagar o cartão de crédito, né? Que às vezes é uma escolha infeliz, né? Porque Exatamente. pode perder o apartamento. Sim. Exatamente. Aliás, né, tocando nesse assunto, de todas as dívidas que nós temos, dívidas civis, né, que poderia assim dizer, as únicas que você pode perder o apartamento é o débito condominial e IPTU, porque são dívidas próprio terreno. Então, nesse caso, não é um bom negócio. Né? É melhor ficar devendo por cartão de crédito do que por condomínio, porque se o jurídico precisar acionar e aí chegar nos finalmente, vai acontecer no final 3 de tudo. dívidas perigosas, né? O IPTU, o condomínio e pensão alimentícia. Essa eu tinha Essa eu esquecido, acho que é né, da pensão alimentícia. Essa O cara vai preso. Ela vai presa. E aí eu pergunto, né? Como é que ele paga ele estando preso, né? Ele Não ele paga, tem que, né? ele tem que ter alguém lá de fora para poder honrar o pagamento Situação dele e ele delicada. sair. Mas são 3 itens realmente
bem preocupantes. Bem aí preocupante na você esfera dever civil, cota sem condominial. dúvida, sem dúvida. A gente tem algumas situações, até na minha carteira eu tenho situações, a gente sabe que a pessoa está esperando chegar na última instância, porque ele não tem mais como sair daquilo ali. Então ele vai esperar a última instância, na última instância ele vai pegar um laranja, alguém aí vai lá e quita o apartamento, né? Recentemente eu tive uma situação dessa aí de um valor elevado, desculpa, num valor elevado, e a gente sabia, falar, ele vai pagar, porque a gente sabe, a pessoa tem muita grana, né? Mora até no exterior, mas enfim. E a gente sabe que ia chegar na última instância, ele ia pagar, e de fato aconteceu. Chegou na última instância, ele viu que ele ia perder o apartamento, que não vale qualquer coisa, ia perder o apartamento, e ele foi lá e quitou. Quitou, tá lá, agora tá pagando tudo em dia, tá normal. Mas é desgastante para os outros que não pagam, que pagam pontualmente. E existem casos realmente disso daí. Às vezes o débito do condomínio pode superar o valor do imóvel, porque de repente teve juros, teve multa, teve acordo descumprido, multa em cima de multa, e pode superar o valor do imóvel e pode acontecer realmente, Sim. ó, primo, vai lá e arremata isso, que você vai arrematar, vai quitar o condomínio, você vai arrematar por um valor menor o imóvel ali de repente, enfim, pode acontecer realmente uma Pode. situação E ele dessa. não sai perdendo, ele tá com o imóvel, Não ele sai só perdendo. pegou uma pessoa assim conhecida, de confiança, para arrematar. Às vezes Né? acontece. Em casos de leilões, isso acontece. Gente, no Brasil não acontece essas coisas. Não, Não. eu tô falando de outro país. De outro lugar. No Brasil não tem Não isso. falaria isso do nosso país. Leandro, quer perguntar alguma coisa? Eu tenho 2 pontos que eu queria fazer. Um pequenininho, assim, bem rápido, porque, assim, eu acho que tem muito síndico e aspirante a síndico que assiste a gente. Eu queria que você desse uma dica. Não é esse o objeto da minha pergunta e acho que nem tá no roteirinho aqui. Tá. Mas você falou aqui agora há pouco sobre as críticas e as cobranças que o síndico recebe, de repente, por conta dessa cobrança de inadimplência. Para a pessoa que está querendo ser síndico e que está querendo se aventurar nisso daí, como que funciona o trabalho psicológico de resiliência na hora que você toma uma bordoada? Porque é o que você falou no início, a gente faz tudo certo, ninguém fala nada. Errou uma vez, o pessoal pega no pé. Mas qual que é a dica que dá para quem está querendo entrar nessa área para sentir receber essa crítica mais com Sentir caráter, emoção? sentir essa emoção mais com caráter motivacional e não de... É assim, a pessoa tem que ter muito jogo de cintura, né? Quando você recebe uma crítica, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que ter argumento, por que você não fez aquilo, por que você está tomando aquela crítica. Muitas vezes a gente sabe que na situação que a gente se encontra como síndico profissional, até síndico orgânico, né? Até aventureiros, enfim, há os contra, né? Há aqueles que não queriam você nessa cadeira, Isso. queriam outra pessoa, não você. Então ele não está te atacando por você não fazer o que você deveria ter feito. Ou na posição dele, ele acha que você deveria ter feito. Então muitas vezes ele está te atacando porque ele queria que outra pessoa estivesse naquela cadeira e talvez até ele queria estar ali. Exato. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e entender. Mas se a pessoa que quer entrar nessa profissão de síndico profissional, ou se é um síndico orgânico, ou se é alguém que está querendo se aventurar, então ele tem que ter conhecimento de causa, ele tem que saber onde ele pode, por que ele não pode. Então eu costumo falar assim, por que eu não fiz? Uhum. Ou porque não estava no meu poder fazer, ou porque o prédio não tinha dinheiro para fazer. Exato. Se não está no teu poder, está no poder de quem? Está no poder do conselho. Porque um síndico profissional, ele depende muito do aval do conselho. Algumas coisas de obrigações que estão no Código Civil, eu tenho que executar. Uhum. Porque se eu não fizer, aí sim, a crítica ela não será construtiva, pelo contrário. Uhum. Então eu vou lá e faço. Mas melhorias, benfeitorias, alguma coisa, eu falo, síndico, o pessoal está pedindo, o conselho, o pessoal está pedindo isso aqui. Vamos fazer? Então o conselho que delibera. Se o conselho não tem liberdade para deliberar, convoca-se uma assembleia. Então, voltando à sua pergunta, a pessoa tem que ter conhecimento, jogo de cintura para poder entrar nessa linha, porque ele vai receber mais críticas do que elogios. E como eu disse no início, elogio nenhum. Mas crítica... Eu quis fazer essa provocação porque às vezes a gente vê os síndicos sofrendo com isso, né? E eles precisam entender que não estão sozinhos nessa. Não, de forma alguma. Então aqui é importante a sua presença aqui para demonstrar para todos os síndicos que são que é a nossa audiência. Não é mil maravilhas comum. ser síndico profissional. Na realidade, mas é precisa comum. desenvolver uma certa habilidade emocional, né? Também.
Até a gente Isso. falou a respeito desse tema lá no podcast da aba do Rio de Janeiro, porque hoje, antes da pandemia, a gente tinha um cenário. Depois da pandemia, a situação ela se agravou muito. As pessoas elas estão impacientes, intolerantes, ninguém quer saber de nada, não tem mais bom senso. Então, nunca foi tão importante todas as pessoas, né? E aí, no âmbito condominial, eu trago isso porque a gente vivencia isso todo dia, essa questão da inteligência emocional. Porque muitas vezes você vai sofrer ataques que não é contra você propriamente, mas porque a pessoa está passando por problemas na vida peculiar dela, na vida particular dela, ela vai transferir isso para você. E se você, que é o gestor do condomínio, ou o advogado que está ali, né, na direção daquele condomínio, ele não tem essa inteligência emocional, vai haver ruído de informação. E aí o negócio, uma coisa pequenininha, vai virar uma explosão de coisas, né? Essa habilidade de soft skills, né? Exatamente. Soft skills, né? Que é as habilidades mais delicadas dessa relação isso que a doutora está né? falando, pode fazer mal até para a pessoa, né? Sim, pessoa, mas esse é o principal objetivo. Faz mal pra Você ela. aprender a lidar com as emoções suas e alheias, para você, não, até aqui ok, daqui para frente não, eu tô na minha posição de gestor, vou tomar a atitude que eu precisar tomar, e aí o que o outro fazer não vai me afetar. Sim. E né? se houver excesso, você vai ter o boletim de ocorrência para Sim. calúnia, para injúria, para difamação, uma ação de obrigação de fazer Você de tem se os órgãos retratar, competentes para Sim. isso, né? Para uma você, ação pelo menos, se judicial defender. indenizatória, exatamente. Se Mas- defender ou se precaver de alguma coisa. O que eu queria entender, com esses anos de experiência que você tem, como que funciona a parte de contratação de empresas terceirizadas? Quando você vai precisar executar... Terceirizadas não, mas empresas em geral, prestadores de serviço para o condomínio. Qual o procedimento que você, na sua metodologia de trabalho, adota para fazer a avaliação? Não, essa empresa aqui eu tenho condições de contratar porque eu estou avaliando questão técnica, estou avaliando preço, estou avaliando o aspecto jurídico dela, você utiliza de um suporte da administradora, de suporte de departamento jurídico. Como que é a sua metodologia de trabalho relacionada a isso? A gente tem a minha equipe, né? A gente tem um benefício do conhecimento que a gente tem no mercado, né? Uhum. Então, eu estou há 27 anos, então eu trago comigo alguma experiência que me facilita nesse momento. Uhum. Que tipo de experiência? Eu tenho um leque de empresas que eu tenho confiança e de indicar ou de contratar. Uhum. Mas como é que eu faço em determinado condomínio? Sei lá, um condomínio X não está satisfeito com a portaria orgânica, quer reduzir custos. Apesar que, né, isso é um tema talvez para ser discutido depois, porque muita gente acha que há alguma economia ou algum benefício. Enfim. Uhum. Então, eu vou no mercado, eu tenho um departamento de cotação, a gente abre uma cotação e a gente vai no mercado e pega empresas que a gente tem conhecimento. Então, a gente busca no mercado empresas que a gente fala, isso aqui eu confio, isso aqui eu confio. Então, a gente faz uma planilha de cotação, leva para o conselho e o conselho delibera ali junto com a gente. Aí o conselho, lógico, vai perguntar para mim, dessas 3, qual que você indica? Aí eu falo, eu indico as 3, porque se as 3 tá aí, é porque eu tenho, né, eu tenho confiança, porque ela vai trabalhar sob meu comando. Uhum. Eu não posso colocar uma pessoa ou uma empresa dentro de um condomínio, nós estamos falando de portaria, mas pode ser Exato. qualquer segmento, desde portaria até circuitos fechados, TV, motor, gerador, qualquer equipamento, que você tem que contratar uma empresa para um contrato mensal. Então a gente faz uma análise, aí muitas vezes o conselho fala assim, Toninho, eu deixo na tua mão. Você fez cotação, escolhe o que você achar melhor e traz para nós e a gente vai analisar. Então aí cabe a mim fazer uma análise, aí eu peço uma minuta do contrato. Se eu tiver um jurídico ali junto comigo, eu dou para o jurídico analisar o contrato, então ele analisa, ele dá os apontamentos dele, tira essa cláusula, coloca essa, e a gente vai trabalhando esse contrato. E aí depois eu mando para o conselho e falo, ó, fechamos com essa aqui. Tem referências, que nem... eu tenho um condomínio aí em Moema, chama-se Condomínio Ilhabela, de alto padrão. Uhum. A gente começou, depois de muito tempo, a gente começou a fazer a pintura do condomínio. E aconteceu justamente isso. Fizemos 3 cotações, 3 empresas no mercado que eu conheço, dei para eles e, por algumas questões, eles escolheram uma empresa e a empresa está lá. Aí sim, eles pediram, Tony, vamos ficar com essa, pega as referências dela, vai até o condomínio, liga para o síndico, vê como é que foi o trabalho, tenta buscar mais informações para a gente poder ter uma garantia de um serviço bem feito, porque ia demorar
140 dias úteis para fazer a pintura E do não prédio. é um valor baixo. Não né? é um Esses valor contratos baixo. são contratos Não é um valor bastante baixo. elevados. Tanto é que eles começaram agora, finalzinho de junho, dia 26 de junho, e vai terminar ou em dezembro, antes das férias coletivas dele, ou no final de janeiro, se eles fizerem férias coletivas. Então foi um valor elevado. E aí sim, eu entrei em contato com a empresa, peguei 3 referências, dei até sorte que as 3 referências eram ali vizinhos, uma a obra está em andamento, outra terminou há 1 ano e a outra terminou há 3, 4 anos. Então eu tive boas referências para poder falar para você, falar, ó, essa aqui é boa. Então a gente trabalha dessa forma. 3 orçamentos, analisa qual o melhor, pega uma minuta do contrato, pede ajuda de um jurídico, né? Porque cláusulas contratuais, nada como ter um jurídico para essa questão. Mas o trabalho do jurídico nesse contexto, ele vai até um pouco além, né? Porque existe a chamada due diligence, que é a análise da saúde e do histórico dessa empresa do Sim. ponto de vista jurídico. Sim. Então, você faz uma análise, inclusive, de crédito, econômica. De repente, você pega um orçamento que a empresa está falando, estou há 30 anos no mercado, e você vai ver o CNPJ, 3 anos. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu puxar o histórico. Você vai puxando o fio, você vai ligando um tio, um sobrinho que já teve uma empresa, fechou. Então, dá para ser feita uma análise Sim. que vai um pouco além da questão do contrato, que o contrato é extremamente importante para você colocar as travas, né? Sim. Mas também essa pesquisa da empresa e da due diligence e essa análise que você falou de buscar referência é fenomenal, né? Principalmente nesse segmento que é a pintura, porque quando você pega um contrato de prestação de serviço, eu não aceito no contrato quando a pessoa coloca ali uma amarração por 12 meses. É um contrato que eu peço para alterar. Então eu costumo falar assim para a empresa, se você garante o seu serviço, por que eu tenho que ficar amarrado com você 12 meses? Exato. Não, mas eu preciso... Tá, coloca 3 que eu acho que é o suficiente. Para você conhecer a empresa. Então quando é um contrato de manutenção, ok. Se o cara não prestou serviço, você tem 3 meses, você rescinde, acabou, PT, saudação. No caso de um serviço desse, que provavelmente eu vou chamar essa empresa de novo só daqui uns 10 anos, eu tenho que ter garantia dessas aí que você está falando. Então eu tenho que buscar a razão social dela, o mercado dela, como é que está o capital dela. Exato. Porque a gente sabe que uma prestação de serviço dela de 300 mil, 400 mil, ela vai me pedir um valor de entrada bem considerável. Exato. Se ela não estiver bem no mercado, eu dou a entrada para ela e ela some. Então são precauções que você tem que tomar antes da contratação. Por isso que o fator conhecimento, parceria, não que eu tenha alguma parceria com alguém. Não, mas parceria de saber que executa de um bom saber trabalho, que é íntimo, isso, que é honesto, exatamente. esse tipo de coisa, Então você, né? por exemplo, a gente anda muito na rua, né? Eu visito meus clientes. Então você passa em rua, você vê placa da empresa em mercado, em condomínio. Ah, esse prédio está sendo pintado pelo fulano de tal. Esse prédio está fazendo impermeabilização pelo fulano de tal. Então você vê que as empresas estão no mercado. Sim. Mas essa análise mais profunda, além das cláusulas contratuais, ela é fundamental nesse caso. Nesse tipo de contrato. Nesse tipo Nos de outros, contrato. o contrato acaba resolvendo, porque é 30 dias de aviso, incidiu. Talvez portaria terceirizada também. Portaria terceirizada também. Né? Porque numa ação trabalhista, você responde. É Que é o que as pessoas pensam que não. Ah, eu contrato a fulano, se o funcionário pedir, fizer uma reclamação trabalhista, o condomínio está livre. Eu falei, não, o condomínio Não. está livre. A responsabilidade do condomínio é subsidiária. E se essa terceirizada sumir, não pagar, vai acontecer o quê? O condomínio vai ter que arcar com esse custo. Eu tive agora, semana retrasada, eu fui na audiência lá na João Luiz, naquele fórum da João Luiz, e lá a gente estava com um 4º reclamante. Ela reclamou da empresa, ele reclamou da empresa, e mais 3 condomínios em que ele trabalhou. E aí a empresa não trabalha mais no condomínio. E eu tive que gastar com um advogado. Enfim. E aí nós fomos lá, aí o advogado da reclamante tentou fazer um acordo, e aí a advogada do condomínio pediu a exclusão do nosso condomínio. Ela falou assim, eu só excluo se pagar à vista. Se não pagar, eu não excluo. Deixa suspenso aqui, é isso. Porque se a empresa não pagar, vai sobrar para mim, né? Então... Por isso que nesses contratos contínuos, por exemplo, no caso de portaria, é importante ter essa análise documental amarrada no contrato, a obrigação dele enviar o comprovante do cumprimento das regras trabalhistas, previdenciárias, fiscais, para que, no contrato tá falando que se você não me entregar, eu vou reter seu pagamento até que você me entregue. Eu peguei um condomínio recente agora ali na Chácara Britária que eles não estavam entregando.
Eu falei, aí eu falei pra administradora, mas vocês pagam só com nota e boleto, mais nada? Tem que ter esse travo. Aí eu sinalizei o conselho e aí agora eles estão mandando. Falei, porque eu tenho que saber se eles estão pagando, se eles estão recolhendo. Isso. Como é que, muitas vezes. Porque pode ser motivo, inclusive, de justa causa. Eles não estarem fazendo isso. Muitas vezes eu chego pro funcionário, pro porteiro, e eu falo para ele, falei, você já consultou o seu fundo de garantia para ver se está sendo depositado? Uhum. Porque hoje em dia, né, falsificação a gente encontra em qualquer segmento, né? Então, às vezes, o próprio funcionário nos dá esse feedback. Mas isso é um bom trabalho, senhor Antônio, porque se você não faz esse trabalho diligente, quando você pergunta, exige, né, os comprovantes aí que o INSS está sendo pago, fundo de garantia, tudo isso, você evita problemas. Uma das nossas colegas aqui do podcast, ela teve uma situação justamente com uma terceirizada. Até certo ponto, essa terceirizada estava indo bonitinho, aí ela, de repente, começou a deixar de pagar algumas coisas. E teve um mês que eles retiveram o pagamento da terceirizada, falou, olha, eu só vou pagar a hora que você me mandar esses documentos. A terceirizada desapareceu. E aí, sorte deles que eles fizeram isso, porque agora os funcionários estão entrando na justiça, e aí essa colega está usando esse dinheiro, né? Essa colega, eu digo, o condomínio, está usando esse dinheiro para poder fazer a rescisão dos funcionários. Mas se eles tivessem pago isso, mesmo, né, a empresa ali dando indícios que ia desandar, o que ia acontecer? O condomínio agora teria que estar pagando todas essas verbas porque não acha os donos dessa empresa mais. Então, assim, são questões no dia a dia do síndico, tanto profissional como orgânico, que ele tem que ficar muito atento. Bastante. Porque ele responde, né? Sim, responde. Se ocorrer algum fato de que ele fez toda a parte dele ali, ele foi diligente, ele, né, vigiou e ainda assim deu errado, ele não vai responder porque a culpa não é dele. Sim. Mas numa situação como essa, que competia a ele fazer essa fiscalização e ele não fez, aí sim ele pode responder civil e criminalmente, a depender da situação. Você sabe que eu tô com um caso igual esse que vocês falaram de suspender o pagamento, né? Eu tô com um caso igual esse no condomínio ali no Planalto Paulista. Tô tendo problema com uma terceirizada. E olha que é só um funcionário, hein? Nossa. É só um funcionário, porque lá é portaria virtual. Então o funcionário já por 2 vezes falou para mim, Antônio, eu não recebi meu pagamento ainda. Aí eu mandei um e-mail para a administradora copiando um dos gerentes da empresa. Falei, suspende o pagamento, porque o funcionário não recebeu ainda os seus proventos. A empresa respondeu assim, se o senhor não me pagar, eu não tenho dinheiro para pagar o funcionário. Que conclusão eu chego? É uma situação bem delicada. Não tá bem das pernas. Não tá bem. Não, essa eu já tô tomando outro caminho. Aí eu falei para a administradora, ok, então paga essa nota, o funcionário receber amanhã, só que eu vou tomar outras providências. Providências a gente sabe qual é. Procurar outra no mercado. Porque não posso me correr. Se o senhor assumir o risco, provavelmente vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? E essa empresa, o zelador veio me falar agora. Até maio, junho, ele não tinha recebido ainda a segunda parcela do 13º. Eu tenho um caso curioso envolvendo empresa terceirizada também, que o dono da empresa empregou a filha, o filho, a sobrinha e o sobrinho. E não pagava nada certo para ninguém. O dono da empresa sumiu do mercado, todo mundo entrou com processo contra o dono da empresa de portaria e o condomínio. O dono da empresa simplesmente não comparece nas audiências. Está indo a revelia esses processos. E daí eu montei uma tese ali na defesa, informando que está havendo um conluio desse pai, junto com os reclamantes, para ele não aparecer na audiência e o condomínio ter que arcar com todas as despesas trabalhistas. Na audiência que eu fiz semana passada, o juiz suspendeu o processo, que ele vai analisar com mais calma essa alegação de conluio, que pode ser que colhe. Mas é uma situação muito complexa. E o condomínio teve várias oportunidades, não é um cliente meu mensalista, é um cliente meu que me procurou para resolver esse problema desses processos trabalhistas. Teve várias oportunidades de fazer a rescisão com ele no momento adequado. Não, estou com dó dele. Tô com isso. Então, veja, o síndico aí, ele foi conivente para o condomínio chegar nessa situação. Ele percebeu e não tomou uma ação rápida. E agora a bomba tá lá no colo, é um condomínio de casas, mas é um condomínio pequeno, são 30 casas, com um passivo trabalhista enorme, que vai custar caro para todo mundo. Sim. E esse síndico ninguém mais sabe onde tá, né? Pois é. Perigoso. Antônio, o papo tá legal, tudo mais, já estamos chegando meio que no finalzinho, mas aproveitando a brecha, que eu sei que a gente vai ter, né? Foi rápido, tá ligeiro o negócio aqui. É gostoso o papo assim. Aproveitando a brecha, que a gente já teve engenheiros aqui no podcast, já tem engenheiro em pauta de novo. Legal. Como ele vai ser um cara técnico para bater um papo com a gente, agora eu quero saber do síndico. Como que o síndico age a partir do momento que você percebe que
Condômino não falou nada, tá entrando bloco, tá entrando argamassa, tá entrando pedreiro, tá entrando pessoal lá, e a portaria fica naquela, e aí? Como é que vai ser? Só você põe proteção no elevador, não põe proteção no elevador, já fez um laudo técnico, não fez um laudo técnico? Conta pra gente. Quais são as providências? Entra tudo, menos a comunicação, né? Exatamente. Esse aqui é o problema, né? Então, quando você tem, assim, na minha carteira, todos os meus zeladores são parceiros, né? Então, eles já sabem da maneira como a gente trabalha. Eu aviso quando uma unidade fala, ó, unidade X me mandou toda a documentação, tá tudo certo, vai começar a obra dia tal, tá bom? Aí eu informo os moradores também, eu deixo tudo, eu comunico, a maioria dos meus prédios eu tenho o grupo de WhatsApp, mas é um grupo fechado. Eu não dou... Inteligentíssimo da sua parte. Eu não dou permissão para ninguém falar. Quer falar comigo? Vai no particular. Ótimo. Porque quando você tá num grupo de moradores Nossa. aberto, Não. dependendo da quantidade, logo que você tem, eu tenho 2 ou 3 que são poucos moradores, então é um pessoal mais consciente, coloca ali só a informação necessária, mas enfim. E aí eu aviso os moradores que o apartamento X vai iniciar uma obra, já me mandou toda a documentação, PT saudação. Mas todos os funcionários, principalmente os zeladores, eles sabem, não entra material de construção sem eu avisar. Tanto é que quando chega alguma coisa, o zelador me informa, Toninho, ó, tá chegando bloco, tá chegando cimento aqui, para apartamento tal, o que eu faço? Aí imediatamente eu ligo para o apartamento, ou mando mensagem. Falei, o que está acontecendo? Aí a pessoa me explica. Dependendo do que ela me explicar, eu libero. Dependendo, eu falo, olha, sinto muito. Você pode até pegar esse material para não voltar, eu vou até permitir que você suba, mas não vou permitir que entre prestador de serviço aí, pedreiro, enfim, não vou permitir. Agora você falou aquilo que eu estava aqui esperando você falar. E Por que essa que eu falei, galera que entra dentro do condomínio sem o cadastro? É o pedreiro, é o eletricista, que entrou como convidado. Como que o senhor faz ali na hora? É conversar com o morador, né? Aquilo que eu falo, eu acho que a comunicação, ela ajuda, ela quebra barreiras. Então não adianta você logo de cara sair notificando, saindo falando o que você não sabe. Então entre em contato com o morador, eu costumo fazer isso, né? Entre em contato com o morador e fala, o que está acontecendo? Porque dos 8 prédios que eu falei que eu administro, que eu cuido, 6 é portaria remota. Então, essas 6, obrigatoriamente, a pessoa tem que fazer cadastro. Perfeito. Mas a gente sabe que sempre tem aquele condômino que a gente chama de sabão, né? Ele escorrega. Então, ele põe camarada dentro do carro dele e entra. Quando você vai ver, tá lá. Agora você chegou onde eu queria. Exatamente Acho que eu tô falando aí. demais já, olha aí, gente. Então, aí você tem que entrar em contato com a pessoa e a pessoa tem que... Ela tem que ser sincera contigo, né? Aí eu costumo falar, então, ó, para tudo, pode parar, me manda o projeto, me manda a RT, me manda a lista de prestadores de serviço que você está autorizando a entrar. Se você tem condomínios que não tem permissão de colocar o carro lá dentro da garagem, mas tem alguns que tem. Você vai dar o controle para a pessoa entrar com o carro, que carro é esse? Então a gente tem que dar todo o argumento para que a pessoa entenda que aquilo é para a segurança dos demais. Aí eu costumo falar, Robson, você está fazendo isso, mas você gostaria que o seu vizinho fizesse isso? Como é que você agiria se o seu vizinho estivesse fazendo o que você está fazendo? Então a gente tenta argumentar com o condômino para que ele não cometa essa infração. Mas isso acontece e aí a gente entra na comunicação. Graças a Deus sempre funcionou. Mas se não funcionasse, seria uma notificação e a portaria seria avisada imediatamente de não entrar ninguém. De uma maneira dura, mas a pessoa tem que sentir que ela está afetando os demais, né? Tem uma norma e a norma tem que ser cumprida. E o síndico, ele é obrigado a fazer com que as pessoas cumpram a norma. Sim. É uma das nossas obrigações. Exatamente. E aí, no caso, né, senhor Antônio, sempre partindo do quesito comunicação. Quando não há comunicação, aí tem o jurídico, tem que se valer aí das multas, né? O síndico precisa se valer das multas para que aquilo seja... E é normal a gente ver, às vezes, na justiça, condôminos que depois que o síndico fez todo esse trabalho que o senhor falou, né? De falar, de tentar entender, organizar as coisas, entrar com o processo para tentar reduzir a multa, justamente porque a multa foi injusta. Eu tenho um caso desse. Eu já Ele alterou a fachada. Alterou a fachada? Nossa. Só Conversei isso, né? com ele, Só isso. Nós sim. Conversei com ele, no entendimento ele disse que não, mas enfim, eu tenho uma ata, tenho a convenção, conversei com ele pelo WhatsApp, ó, o que você está fazendo não é legal, não pode, tá, beleza. Continuou, mandei uma advertência, continuou, mandei uma multa. O que ele fez? Ele entrou com uma ação contra o condomínio. E agora tá
tá correndo no juiz. E ele acha que ele tá certo. Eu tive um caso interessante não, um caso que talvez seja até corriqueiro, mas um condomínio um padrão mais baixo, mais humilde, né? A pessoa queria fazer uma obra irregular e falou que o pai dela tá vindo visitar. E chegou com sacolas de ferramenta, daí barrou. Ela insistiu, a síndica também não tinha muita experiência, acabou autorizando e depois aplicou a multa. E entrou na justiça para tentar discutir isso daí. Aí na justiça já não eram sacolas com ferramentas. Ela defendeu que era o pai dela realmente, que estava indo entregar ração de cachorro. 2 sacos gigantes de ração de cachorro num apartamento. Falando, não tem muito... É óbvio que o processo dela de anulação da multa foi julgado improcedente, né? Mas, infelizmente, a gente se depara com algumas pessoas que abusam e abusam da nossa inteligência, né? Porque é uma situação que chega a ser bizarro, né? E às vezes, quando a pessoa tá percebendo que ela tá perdendo a ação, ela vem com propostas que você fala assim, eu não acredito que você tá fazendo essa proposta pra mim. E aí a gente é obrigado a negar, né? Óbvio. Mas nenhuma assembleia iria aceitar essa proposta. Tô citando um caso aqui, mas como ele é bem específico, então não posso dar mais detalhes, mas as pessoas acabam, que nem inadimplente. Inadimplente está lá com valor principal 1.000, multa 2%, aí vem juros, correções, vem os honorários. Aí ele quer 20%, 30% do desconto para pagar à vista. Falei, meu filho, aí não tem Não dá, né? Aí a gente vem sempre aquela situação, o síndico não pode dar desconto. Mas como assim? Não pode? Eu até tive uma situação parecida, né, em que a condômina, quando ela descobriu a dívida, estava assim, mais de 100 mil reais, um valor até que bem alto, e aí, mas como assim? A administradora não me comunicou e não sei o quê, e virou aquela guerra, né, no condomínio com a administradora. Nossa, meu Deus do céu, que parto. Final das contas, ela acabou pedindo para levar o assunto para a Assembleia. A Assembleia, pelo contexto da situação ali, entendeu que essa condômina, de fato, tinha razão, porque em algum momento ali houve falha da administradora nessa situação, e abateu parte dos juros. Só que aí, né, às vezes muita gente fala, mas eu já vi isso acontecer. Gente, mas não é o síndico que dá o abatimento. Não. São situações específicas, extremas, e quem aprova isso é a Assembleia. O síndico, ele não, nesse ponto aí, ele está restrito pela lei, ele não pode fazer nada. Seu Bonar. Exatamente. E muitos falam assim, tira os honorários. Falei, eu pago do meu bolso os honorários, porque ele trabalhou. Mas tá no contrato, tá na convenção. Então. Mas tem alguns casos, por isso que se leva isso para a Assembleia, porque tem alguns casos que o valor da inadimplência ali, daquele débito é tão grande, o condomínio está numa necessidade tão grande também de fazer caixa, que daí você leva para a Assembleia, aprova, e às vezes é o que precisa para o condomínio resolver um monte de pendência. Esse caso que eu citei no início foi um deles. Mais ou menos. O valor eu acho que era quase 600, 500 mil, e aí a pessoa propôs um pagamento à vista, e aí levamos para a Assembleia, o conselho não se sentiu favorável, o dinheiro não é meu, não é teu, leva para a Assembleia, levamos para a Assembleia, melhor ter isso do que ficar brigando aí no judiciário, né? Então Exatamente. aí foi isso, aí aprovamos em Assembleia é isso. Seguiu. Perfeito. Pessoal, o papo rendeu demais. Por isso que passou rápido, né, Ron? Foi. Falei pra vocês. A estreia de síndico profissional aqui. É gostoso falar sobre isso, né? Acho que a gente tem que fazer um outro episódio para falar dos casos cômicos, né? Porque tem bastante. Tem bastante. É o dia a dia, né, nosso, né? Então, exatamente. Isso aqui daria uma conversa para 3 horas. Só uma coisinha antes de finalizar, que eu gostaria de ouvir a opinião aqui do especialista, né? A questão do condomínio antissocial. O senhor já enfrentou isso daí? Já. Como que o senhor lidou com essa situação? Hoje esse assunto está bastante em voga, então eu queria ver a tua opinião a respeito. Eu enfrentei isso quando eu estava na administradora e o meu sócio, o Aldo, era síndico do prédio dele. E a gente teve uma situação que foi, assim, como é que eu posso dizer? Ele foi levado para uma assembleia e a gente aplicou o código. Como ele era um inquilino, então a gente obrigou o proprietário a rescindir o contrato da pessoa para a pessoa ir embora do condomínio. E a gente demorou, mas a gente conseguiu. Foi um caso bem antigo, né? Foi na via judicial que você... Foi via judicial, Eu estou há 12 anos como síndico profissional. Foi quando eu estava na Lelo e o Aldo era o síndico do condomínio dele. Então a gente viveu esse assunto. Então eu não era síndico profissional. Como síndico profissional, eu ainda não vivi, espero nem viver esse fato, né? Porque chega uma hora que o condômino, ele sabe, ele conhece, né? Não, e às vezes faz só por pegar no pé mesmo. Às vezes ele quer te testar. Eu quero ver onde esse síndico vai chegar.
É que nem teve um aí que ele vendeu o apartamento e ele tava num grupo e eu tirei ele do grupo do WhatsApp e falou, por que você me tirou? Eu falei, porque você vendeu. Você não é mais proprietário. Eu falei, eu vou pedir judicialmente para você me incluir de novo. Com que fundamento? Falei, gente, então é assim. E tudo eu vou conversar com o meu advogado, né? Com você. Ou Não, seja, aí eu falei sai pra ele de assim, condômino e vira condemônio, né? Eu falei, judicialmente, para eu incluir você no grupo do WhatsApp, porque você nem morador é mais, você vendeu. Mas eu cuido do investimento do proprietário. Tá bom, mas. Cadê a procuração, né? Que te dá esses poderes? Mas assim, é que nem eu tenho condomínios de alto padrão, onde tem pessoas que cuidam do patrimônio da pessoa. E essas pessoas que cuidam do patrimônio não fazem parte do grupo de WhatsApp. E muitas vezes o próprio proprietário não quer também fazer parte do grupo do WhatsApp. Ele não tá nem aí. Ele quer receber o boleto dele e pagar. É um investimento que ele tem e pronto, né? Ele quer pagar o condomínio, seja ele qual for o valor. Enfim, e é a vida que segue. Mas é aquilo que você falou. Tem uns camaradas que ele te testa. Ele vai até onde... Vamos ver se esse síndico cumpre mesmo o que tá na lei. Teve o caso de exclusão, não só de exclusão, mas foi extinta a propriedade do cara. Teve uma alienação é um caso icônico aqui no Brasil, que ele queria realmente atrapalhar a convivência do condomínio. Ele foi excluído, continuou com a propriedade. Ele começou a alugar a propriedade para as pessoas irem lá e fazer festa e continuar gerando incômodo para o condomínio. Aí o juiz falou, bom, que não tem outra opção, né? Vai mandar seu apartamento para leilão, e ele perdeu o apartamento, né? Então, é um dos poucos casos de exclusão da propriedade que teve no Brasil, mas aconteceu, porque fugiu totalmente não é só o convívio, ficou bem evidente que ele queria fazer. A provocação, né? Ele queria ver até onde ia. E vinha multa, ele pagava multa, vinha multa, ele pagava multa. Porque para pessoas ricas, às vezes o problema não é nem a multa, né? Porque ele tem condições de pagar, né? Muitas multas. Mas a situação da convivência com o condomínio não tem condições, né? Era só isso mesmo que eu queria, porque eu pensei, eu não vou perder essa oportunidade de perguntar isso para ele. Perfeito. Pessoal, o papo tá legal, tá bom. Antes dos momentos finais, o papo de novo agora é com vocês. Já se inscreveu no canal? Se inscreve. Já meteu o dedão no like? Põe o dedo aí. Participou do chat? Perdeu a oportunidade que estamos no final do podcast. Pelo menos agradece, dá um oi, dá um salve, fala na próxima estou de volta. Escreve alguma coisa aí pela madrugada, por favor. E outra, além de se inscrever no YouTube, vai no canal principal, clica no sobre, ali você acha o link do Instagram, vai acompanhar, além dos cortes no YouTube, os cortes que também estão lá. Se inscreve, que tem lá todos os links das plataformas de áudio, seja Deezer, Spotify, Amazon, Google, Apple, e olha lá, escolhe uma, pelo amor de Deus, escolhe uma pelo menos. E outra coisa, não podemos esquecer, somos participantes da comunidade de experts em condomínio. E a nossa mentora vai estar participando nesse final de semana de mais um evento, agora em Salvador, Bahia. Para quem está no YouTube, está vendo na tela. Para quem está no áudio, eu vou desenhar para vocês. Esse é o Expo Condo 2023. 8º Congresso Norte-Nordeste sobre Gestão de Condomínios, agora, dia 21 e dia 22 de julho, nesse final de semana, Salvador, Bahia. Pessoal, quer mais informações? www.dimagnavita.com.br. Não vou repetir, volta o vídeo aí. Pessoal, agora vamos. Já se antecipou, mas tudo bem. Uma lembrancinha, senhor Antônio, abre pra gente aqui, vê se é do seu gosto. Muito bom, obrigado. Olha aí, meus cafés da manhã agora. Ah, então. Olha aí, galera, que maravilha. É isso aí. Lisonjeado por estar aqui, pela lembrança, com certeza farei uso. Eu vou Essa fazer um caneca a vídeo gente quando eu estiver tem- tomando café na minha casa. Vou por fazer favor, um vídeo. marca a Faça gente. um vídeo, envia pra nós que nós vamos postar lá no Ah, nosso mas com stories certeza. lá. Eu para vídeo, minha esposa fica até meio. É. Mas a gente vai fazer sim. Muito Essa obrigado. caneca foi feita com muito carinho, muito legal, capricho, muito e bom, que muito realmente bom. é
A gente Eu tem achei que legal, o agradecer os jurídico diz que convidados. pode. É isso. É nóis. Às vezes a gente fala depende, né? Em alguns casos, a gente gostaria que ele pudesse, né? Gente, Leandro. muito obrigado. Agradecimentos finais. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Compartilhem com todo mundo. Para mim é sempre uma honra estar aqui com presente aqui na frente da câmera, dividindo as mesas com meus colegas e hoje principalmente com a presença do seu Antônio, que ele é global, ele ainda não falou isso aqui, não vai dar tempo de falar, mas em algum dia, quando ele voltar, nós vamos contar essa história para vocês. Terei imenso prazer. Doutora Alaine. Pessoal, quero agradecer a participação de todos. Foi uma troca muito rica, especialmente, né, o senhor Antônio aqui, que já conheço há um tempo. Muito obrigado, fique com a gente, colhe aí no canal e assista os próximos episódios. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. Agradeço aos convidados por estarem conosco hoje. E fica o ditado, que aqui o jurídico diz que pode.